Olá, seja bem-vindo ao canal Projetista 360. Eu me chamo André Ribas e vamos lá para mais um tema, um bate-papo, tá? De temas aí da vida de projetos, tá? De quem trabalha, mexe com projetos, tá? Mas com um olhar aí 360, trazendo um pouquinho da minha visão, daquilo que eu vejo, da minha experiência e conhecimento a respeito de algum tema, tá? Que espero, francamente, que seja útil aí também para você. Tá? Então nós vamos falar hoje de conectar soluções. Tá? E nós trouxemos alguma coisa a respeito de conectar soluções alguns dias atrás, falando sobre inovação. Mas eu quero entrar especificamente a respeito disso, que é conectar soluções. E como nós temos já essa prática, nós buscamos o que vem antes. Beleza, o tema, nós vamos falar de conectar soluções e nós já falamos um pouco disso, tá? Mas o que vem antes disso? Tá? E aí que então eu vou chamar aqui, né? E para você que mexe aí com o velho Windows, né? A gente chama aí de defrag. O que é o defrag? Desfragmentar. Então, ou seja, enquanto que a gente percebe que está acontecendo uma fragmentação do conhecimento, ou seja, um ênfase muito forte em especialistas, não, aquela pessoa ela sabe resolver tudo aquele problema. Né? É especialista médico, é especialista na área jurídica, tá? E na parte das engenharias também. Então assim, a gente percebe que é especialidades, a ponto de que para resolver e para desenvolver uma coisa, a gente começa a perceber que é necessário uma gama de especialistas. Né? Então, assim, é claro, isso daí é óbvio que tem suas vantagens. Tá? Então, ou seja, a pessoa é muito bom numa coisa, a pessoa sabe resolver aquilo. Né? Então, o profissional sabe resolver de fio a pavio aquele tema. Só que isso daí gera, então, uma possibilidade perigosa, que é desde muito antes, né? E aí eu digo muito antes, até desde pequeno, desde a educação dos filhos, enfim, da pessoa lançar um olhar somente na especialidade. É o que a gente chama então de fragmentar. Né? Fragmentar, então, ou seja, que é o ênfase muito forte na especialidade. E aí isso daí então se torna uma prática, se torna uma forma de pensar, se torna, digamos assim, um dia a dia. A ponto de que é satisfatório, de que está bom para a pessoa, para o profissional pensar em um segmento e ele vai resolver aquilo e está bom. E daí então que entra, na colocação inicial, que é em relação a conectar soluções. E é por esse motivo que cada vez mais se tem a dificuldade de fazer, as conexões de soluções. Porque se nós pensarmos então que vivemos numa série, de vários especialistas, então aqui cada círculozinho desse é um especialista. Vamos lá. Então, se nós estamos realmente nessa prática, nessa filosofia, digamos assim, da especialidade, nós percebemos essa fragmentação. E quando a gente precisa então conectar uma coisa com a outra, nós começamos a perceber que se torna, e muitas vezes, inviável, ou então se torna moroso, ou então a coisa parece que foge, do concretizável. Então, assim, volto a dizer, a questão da especialidade, ela precisa acontecer. Precisa ter pessoas que sejam muito bons numa coisa. Só que eu entendo também que é necessário que hajam pessoas que tenham a visão do todo e consigam conectar esse todo. E até mesmo acionar especialistas. Então, assim, isso é muito atribuído muitas vezes. Então você está falando de um gestor, você está falando de um gerente. Não, não estou. Eu digo de um profissional técnico. Então, seja assim, por exemplo, é a parte de projeto voltado à mecânica, a parte de design, a parte de estrutura. Digo assim, é a minha parte de prática, a parte de trabalho, mas assim como uma pessoa da eletrônica, da automação ou da parte de bem despontada, a parte de design de aparência. Então, assim, é claro que a pessoa precisa ter a tua especialidade, ser bom naquilo que faz. Só que se esses profissionais também souberem conectar soluções a partir de um conhecimento não tão fragmentado, é claro que alguém que é especialista em software não vai dominar alguma coisa da mecânica e de desenho, de design,
mas vai ter noção do que se trata, do que é, né? Até mesmo para poder conectar as soluções. E aí que entra, então, esse bate-papo de conectar as soluções. Conectar as soluções está numa movimentação, digamos assim, na contramaré um pouco, tá? Na contramaré, vou fazer uma marezinha aqui, do ênfase no especialista. Então, assim, realmente é uma coisa que vai um pouco na contramaré. Por quê? Porque é quando então nós falamos assim para o profissional: olha, seja bom no que faz, resolva esses problemas. Só que não fica aí só no seu mundinho. Saiba que existe muita coisa acontecendo ao redor, né, e busque conhecer e solucionar o máximo que puder. E aí então eu vou além, né, e aí digo mais, que se dentro de um certo segmento, por exemplo, engenharias, já acontece a especialidade, né, um ênfase nessa fragmentação, quem dirá então para conectar grandes áreas do conhecimento, né? E aqui então, por exemplo, eu vou citar a própria engenharia, né? Vamos lá, aqui ó, vou fazer um E bem grande. Conectar a engenharia, por exemplo, vamos falar de áreas de conhecimento, vou até mudar de cor aqui, né, por digamos, entendimento geral, né? Engenharia com a parte de filosofia, né? Vamos conectar uma coisa com a outra. E aí? Dentro dessa área, porque se a gente for entrar aqui dentro dessa outra área, nós teremos outras mini áreas que estão aqui, né? Tem outra mini área aqui, tem outra aqui, né? Outra lá. E a gente vai dentro da engenharia e tem mais outras ainda, né? Diferentes. E aí a gente começa a perceber que o quê? Começa a perceber que o entendimento, né, do ser humano, o entendimento do indivíduo, né, se torna realmente parcial, e muitas vezes desconectado, né, do mundo em que ele vive. Porque o mundo está acontecendo, a vida está acontecendo e não está separando uma coisa da outra. Você não está vivendo assim, não, agora eu vou viver uma pessoa exata. Não, agora eu vou viver uma pessoa de humanas. Isso não acontece, a vida está acontecendo na multiforma, né, dos inúmeras questões da vida. E assim, levando em conta então que o trabalho e o estudo consome grande parte do tempo de alguém, e se esse tempo é totalmente só especializado, somente especializado, veja só o quanto de prejuízo, né, enquanto ser humano, começa a acontecer. E aí que então a gente volta lá no começo que a gente falava a respeito de conectar soluções. Porque se conectar soluções me traz inovação e soluções simples e concretas, mas se conectar soluções está ligado a não ter uma vida toda fragmentada e começar a conectar realmente fatos da vida, a gente começa a perceber que para termos melhores soluções é necessário realmente uma mudança de jeito de viver. De jeito de viver. Então veja que a coisa não se separa. A coisa não se separa. Então assim, e esse é o caminho. Porque, volto a dizer, é uma visão que realmente não vai na contramaré, né, na contramão, né, da questão de especialidade e de ser somente e só bom naquilo que faz. Tá? Então vai um pouco na contramaré disso. Mas assim, é importante por quê? Porque haverá consequências. Né? Enquanto que há tempos atrás uma pessoa resolvia tudo, né? Então assim, agora não é. E não quer dizer que uma pessoa tem que resolver tudo. É claro que não, é óbvio que não. Mas assim, é importante que uma boa base do todo, né, a pessoa tenha. Existe um tema que está entrando aí já, né, acredito que como um sinal, né, dessa questão, que é a tal da engenharia da complexidade, né? A engenharia de soluções. E daí então assim, existe já a busca dessa quebra, né, dessa incisiva força da especialidade. Tá? Mas ainda assim, muito que discreta ali, porque assim, existe uma força muito grande, né, do enfoque na especialidade justamente por questão de força fabril. Mas falando-se de desenvolver o entendimento, desenvolver o intelecto, o pensamento, desenvolver a cabeça, e se tornar um profissional diferenciado, ou até mesmo um empreendedor diferenciado, alguém que resolve as coisas,
né? Essa visão do todo é importante. E assim, tem uns fatos interessantes, porque nessa vivência de projeto de indústria e de questões para resolver, né, eu pude notar claramente, né, pessoas, empreendedores, pessoas que empreendem negócios, que se relacionam, contratam pessoas, o quanto que a cabeça dessa pessoa funciona de um jeito desfragmentado. É claro que, diante do contexto, contrata-se especialistas, mas quem os contrata geralmente tem um entendimento desfragmentado, ou seja, entende do todo, tem uma noção do todo, consegue conectar esse todo. Então, quem dera, então, se também profissionais possam ter esse entendimento, né? E é claro, haverá sempre os especialistas e é necessário, mas se crescer cada vez mais também, né, os projetistas, as pessoas que mexem com o projeto, né, com uma visão desfragmentada, ou seja, uma visão mais do todo, que consiga verdadeiramente conectar soluções, né, e aí trazer resultado útil, né, resultado concreto, né, para a indústria, para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua família, porque afinal de contas só vai ter sentido se isso acontecer. Tá bem? Valeu, obrigado. A gente se encontra aí no próximo tema. Até breve.